O que foi? Não. Tinha que ser. Como sempre. Vamos, Kiko. Quem é você? Por que está chorando, Nenê? Não sou Nenê, não estou chorando. Sou o Kiko e estou contando. Se você é fã de Chaves das antigas, provavelmente você se lembra muito bem desse cara. Agora, se você não é tão das antigas assim, talvez você não se lembre. A não ser que tenha visto pela internet, é claro. Mas seja como for, afinal de contas, quem é ele? Um ladrão, você é um ladrão, porque estava dentro da casa do seu Madruga. Sou primo do seu Madruga. Ah, é tão esquelético quanto ele. Bora descobrir mais a respeito dele e desse episódio tão misterioso. Então se prepare para pregar a caixa de madeira e vem com a gente. Antes da gente entender como esse episódio chegou ao Brasil, vamos voltar uns bons anos, mais especificamente 50. A temporada de 75 é considerada por muitos como uma das melhores temporadas de Chaves. É justo dizer que se trata do começo do auge do seriado. Tem um monte de coisa legal, um monte de episódios clássicos e tem ele, o primo do seu Madruga, interpretado por Herman Robles. Como é que o Madruga disse que era? Daqui a pouco a gente vai conhecer mais a respeito dele, mas por enquanto vamos falar que esse episódio foi exibido pela primeira vez no dia 10 de fevereiro de 75. E tem muita coisa legal a ser comentada. Antes desse episódio, o chão do pátio era assim, sem nada. Não, Chaves, não, Chaves, não. Agora você vai ver que... Mas é exatamente nesse episódio que a coisa muda. O chão do pátio fica todo quadriculado, dando aquele ar de uma produção mais bonita, mais bem feita, e fica assim ao longo de todas as outras temporadas. Depois deixa a lata lá fora. O culpado de tudo é o quê? Não estou perguntando! Eu não estou respondendo. E a Angelines Fernandes, nossa querida bruxa do 71, volta após um tempinho afastada. Ela estava participando da novela Ha Llegado una Intrusa. Angelines Fernandes. Ha llegado una intrusa. Que conta com as participações de Rogelio Guerra, o Héctor Bonilha, o oitentista, vamos chamar assim, e o Raul Padilha, o nosso querido Jaiminho, que só entrou em Chaves em 79. E essa ausência foi incorporada no roteiro. Sim, eu fiquei fora da cidade por alguns dias. Eu fui visitar os parentes mais velhos que tenho no interior. Com direito a uma tirada da Dona Florinda. E não tem medo de múmias? Ou melhor, 2 tiradas. Com licença, é que ao vê-la eu me lembrei que eu tenho algo muito importante para fazer. E o que foi que se lembrou? Eu tenho que jogar o lixo. Como? Mas vamos combinar que o que mais chama atenção nesse episódio para todo mundo é a presença do primo do seu Madruga, completamente aleatório por ali, um cara desconhecido que aparece do nada, parecido com o seu Madruga, com um porte físico muito similar, magro, relativamente alto, com as roupas parecidas. Até aí beleza, mas qual é o seu nome? Bom, alguns o chamam de... E como se chama? Román. Ai, lo mismo que Don Ramón, pero volteado. Outras pessoas o conhecem como... E como se chama? Madruga. Ai, quase igual ao seu Madruga. Por pouco. E ainda tem aqueles que o conhecem desse jeito. E como se chama? Romão. Ai, é o mesmo que Romã, só que no masculino. Uma completa bagunça, né? Pois é que esse episódio foi dublado aqui no Brasil em 88, estreou no SBT no dia 18 de maio daquele ano, mas deixou de ser exibido em 92. Mas por quê? A resposta é muito simples. Leia comigo a sinopse do episódio. O primo do seu Madruga vai visitar a vila e resolve ajudar a vizinha que está em mudança, levando uma caixa de madeira. Mas logo ele passa a viver os mesmos problemas do cotidiano do seu primo Madruga. Caixa de madeira... Que bom esconderijo! Te faz lembrar de um outro episódio? Que bom esconderijo. Pois é, na verdade, esse episódio aí que você acabou de ver se chama A Bruxa Está Solta, um clássico de 1977, que se trata de um remake da história do primo do seu Madruga. Kiko! Tesouro! Carinho! Rei! Coração! Príncipe. Kiko! Tesouro! Querido! Rei! Coração!
Espada! Kiko, tesouro, carinho, rei, coração. Loteria! E como a gente bem sabe, quando o SBT colocava as mãos em 2 episódios praticamente iguais, né, uma versão aqui, um remake ali, coisa e tal, eles acabavam passando somente uma das versões. Então, de um lado você tinha o primo do Seu Madruga, do outro você tinha o próprio Seu Madruga. Nessa versão, o primo dele tem praticamente todos os trejeitos e se comporta como uma versão do Seu Madruga um pouco diferente. De outro você tem aquele personagem já consolidado e conhecido em todo o canto. Logo, a versão do Seu Madruga foi escolhida para continuar na grade de programação e a versão do primo do Seu Madruga ficou onde? No banheiro. Pelo menos até 2012, porque naquele ano o SBT resolveu voltar a transmitir alguns episódios que não passavam há muito tempo, aquela coisa toda, e nesse balaio tava a história do primo do Seu Madruga também. Só que com uma dublagem que tinha sido realizada em 1990 e que até então nunca tinha ido ao ar. Por que está chorando, menino? Não estou chorando, estou contando. Ah, e o que conta? Não, de sempre, né? Tudo bem. Por que está chorando, menino? Eu não tô chorando, eu tô contando. E o que conta? Não, de sempre. Ah. senhor. Pois é, num espaço de 2 anos, mandaram dublar o mesmo episódio 2 vezes e engavetaram. Isto é uma vassoura, foi uma vassoura e continuará sendo uma vassoura. Isso aqui é uma vassoura. Era uma vassoura e continuará sendo uma vassoura. Agora a gente entra na cabeça de quem fez essas adaptações do nome desse personagem. Em 88 ele é Madroga, em 90 ele é Romão e os dois fazem sentido. Na versão original, ele é o Roman, uma brincadeira com um nome muito parecido com Ramon, de Dom Ramon, do Ramon Valdez, só mudando a ordem das letras O e A. Então, num primeiro momento, optaram por adaptar para o nome do personagem aqui no Brasil, que aqui ninguém o chama de Dom Ramon, aquele é o Seu Madruga. Logo, trocaram o U do Madruga por O, para manter essa piada. Ai, lo mismo que Don Ramón, pero volteado. Ai, quase igual ao Seu Madruga, por pouco. E na redublagem de 1990, não sei porquê, o pessoal resolveu fazer uma nova adaptação. Ao invés de transformar o jogo de letras de acordo com Madruga, eles foram numa linha mais próxima ao nome original, ficando Romão, muito mais parecido com Roman, ainda que essa piada tenha se perdido, da bruxa falando, nossa, parece o nome do Seu Madruga, coisa do tipo, entendeu? Sim. E agora que eu já expliquei essa parte, eu já vou lançar logo a palavra-chave. Você prefere a dublagem de 88 ou de 90? Você gosta mais de Madroga ou de Romão? Ou até mesmo você nunca viu esse episódio e está descobrindo tudo isso agora? Para você está pensando, meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso antes? Ó, eu vou te dizer que, particularmente, gosto mais da primeira dublagem, feita pelo Luiz Carlos de Moraes. Para mim tem um ar nostálgico e Madroga eu acho melhor que Romão, vou falar a verdade. Já a segunda dublagem foi feita pelo Jorge Pires, que também ficou muito legal, é claro. Enfim, manda aí sua opinião. E assim, fica muito claro assistindo o episódio que o Madroga, ou o Romão, chame como quiser, na verdade, ele se comporta exatamente como o Seu Madruga. Ele foi um substituto pontual só nesse episódio. E aí todo mundo pensa, ok, o Seu Madruga faltou naquele dia na gravação por algum motivo e o cara foi um tapa-buraco, beleza, só que por que ele faltou? Muita gente acredita que foi por conta do falecimento do seu irmão, o Tintã. Mas isso não é verdade. O Ramon faltou sim às gravações quando isso aconteceu. E, inclusive, fazendo essa pesquisa, me veio a ideia de explorar esse assunto também. Já descobri umas outras coisas, mas deixa para outro vídeo, senão vai ficar confuso. Só que, na verdade, o Tintã faleceu no dia 29 de junho de 73, cerca de 1 ano e meio antes da gravação desse episódio. Ah, Renan, mas a ordem de exibição é diferente da ordem de gravação? Esse episódio pode ter sido gravado em 73 e ter sido exibido só em 75, não pode? Não! Além das mudanças de figurino e do lance do chão do pátio, que já mostram exatamente de qual época se trata a gravação desse episódio,
tem uma parte da biografia do Chespirito que não deixa nenhuma dúvida. Isso aqui acontece quando Ramon o comunicou sobre o falecimento do seu irmão. Então Ramon me fez ver que Rubem ou Edgar poderiam substituí-lo nos papéis que ele deveria desempenhar naquele dia. De fato, Ramon partiu para a capela, onde já estavam velando os restos mortais de seu amado e admirado irmão. Ou seja, nesse dia que o Ramon se ausentou, a substituição foi feita pelo professor Girafales ou pelo Sr. Barriga. Já nesse caso, no começo de 75, o Ramon faltou por outro motivo. Segundo o neto do ator, Miguel Valdez, Herman Robles substituiu o Ramon porque ele tinha sofrido um acidente. Ele substituiu meu avô porque ele tinha se acidentado e a produção precisava gravar. Então, o convocaram. Essa é a razão. Provavelmente foi um acidente ou problema de saúde, como alguns outros sites reportaram, muito pontual, porque logo no episódio da semana seguinte, o Seu Madruga tá de volta, e o episódio é esse aqui, inclusive, outro clássico. Não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? E se você está especulando ou está na dúvida se esses problemas de saúde que ele teve em 75 tem alguma relação com o que o levou ao falecimento lá em 88, já te digo que não tem nada a ver. Os problemas de saúde do Ramon relacionados ao câncer, as coisas mais sérias, só foram aparecer quase 10 anos depois. Inclusive tem vídeo explicando direitinho tudo o que aconteceu aqui no card. E outro ponto muito interessante é que a gente conhece muito bem a versão dessa história de 77, tem essa versão de 75 do primo do Seu Madruga, só que tem uma versão ainda mais antiga, de 73. Infelizmente a gente não tem nenhum registro, ele é mundialmente perdido, só temos uma sinopse, temos o dia em que ele foi exibido e aparentemente o Seu Madruga participou dele também. Segundo a lista CH do Fórum Chaves, o episódio foi ao ar no dia 23 de julho daquele ano e a descrição diz: Chaves brinca de esconde-esconde enquanto a bruxa do 72... Bruxa do 72? É erro de digitação ou era coisa da época, começo do seriado? Sei lá, vai saber. Transforma o Kiko em uma bicicleta. Não aparece o nome do Seu Madruga, mas um esquete de Los Caquitos foi exibido junto, e nele tem o nome do Peterete, personagem vivido pelo Ramon Valdez. Ah, você, Peterete. Claro, tá duvidando? O que você tá fazendo? Eu vim aqui trabalhar, e você? Eu também. E agora, analisando tudo isso, quando a gente pensa na situação que rolou em 75, se não fosse o Herman Robles estar ali disponível e topar participar do episódio, e também se não fosse a criatividade do Chespirito para adaptar todo o roteiro de última hora, incorporar piada e justificar essa substituição toda, né? E outra coisa que contribui para a fluidez dessa história é que a Chiquinha ainda não tinha voltado para o seriado, ela voltaria poucos meses depois. Então não precisou de grandes justificativas para o Seu Madruga, o Roman, estar ali na casa do seu primo e a Chiquinha não estava ali no meio, a Chiquinha não precisou ficar justificando nada. Enfim, funcionou melhor. E aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas só conhecem o Herman Robles por conta dessa participação em Chaves. Mas vou te dizer uma coisa, o cara não era nenhum novato, ele foi um baita ator. Aliás, o Herman foi um ator e dublador espanhol que fez fama atuando no México, participando da era de ouro do cinema mexicano, principalmente em filmes de terror. Seu protagonismo no filme El Vampiro, de 1957, foi provavelmente o maior marco de sua carreira. Mas antes disso, ele teve uma outra grande paixão, assim como Chespirito, Ramon Valdez, o Carlos Villagrán, todo mundo praticamente. O futebol. ¿Qué tan estrecha es su relación con este deporte? ¿Qué tanto lo jugó, por ejemplo, en su niñez, su juventud? Sí, en mi juventud allá en España, pues fui reserva del Sporting de Gijón, ¿no? De Real Gijón. Y sí, lo he jugado. Y aquí en México, por ejemplo, teníamos un equipo en la ANDA y jugábamos contra los periodistas y todas estas cosas, ¿no? E você se lembra de toda aquela história que eu já expliquei aqui no canal, de que Angelines Fernandes, a bruxa do 71, também era espanhola e fugiu da Espanha por conta da guerra civil que rolou por lá e da ditadura do Francisco Franco. Com ele aconteceu a mesma coisa e a sua paixão por atuar só foi aparecer quando ele estava no México. Y el hecho de tener que dejar España y por lo tanto su lugar ahí en la reserva del Sporting de Gijón fue un golpe importante. ¿Hubo alguna frustración por no seguir jugando? No. ¿Ya estaba en ese momento más el deseo de actuar, el deseo de ser actor? No, para nada. ¿Cuándo aparece? Yo en ese momento, aquí en México, yo soy actor mexicano.
no soy español. E eu vou te dizer que pesquisando mais a respeito da vida do Germán, deu para notar o quanto, cara, a trajetória dele não foi nada fácil. Era julio de 1936. Germán Robles apenas tenía 7 años de edad y un conflicto social, político y militar que se conocería como la Guerra Civil Española se había desencadenado tras un golpe de Estado encabezado por Francisco Franco. La familia de Germán Robles fue una de las muchas que enfrentaron las consecuencias de esta férrea dictadura. Pues mi padre, como gran publicista que era, se dedica a hacer carteles, lógicamente en contra de Franco. Entonces estaban desbalagados por toda España, perseguidos, fusilados, la mayoría de ellos, otros después fueron encarcelados. Intentando salvaguardar su vida, Germán Horacio dejó a su esposa y a su hijo en la provincia de Asturias, mientras él y su grupo de republicanos se escondían en Cataluña, una comunidad al noreste de España donde continuaron con su lucha en contra del régimen. Mi padre de pronto se tiene que enfrentar a la vida y madúrale como puedas. De pronto tenía una estabilidad y de pronto ya no. De pronto havia uma família, de pronto já não. Ao todo, ele participou de mais de 30 novelas, 90 filmes e fez mais de 600 peças de teatro. Na boa, olha esse currículo, pelo amor de Deus. Não foi à toa que ele arrancou elogios de outros colegas de profissão que também participaram de Chaves. Esta longevidade de la Dama de Negro, ¿no? Que prácticamente se debe a él. Y que de pronto ha sufrido tantas transformaciones, desde la adaptación para la versión mexicana hasta la sobrevivencia a través de tantos actores que le han tocado. E que no centro de todo esto está Germán, ¿no? E como eu disse, ele não foi só ator, ele também se dedicou a essa outra área. Desde su abrupto retiro del teatro mexicano, Germán Robles se centró en otra faceta, que también dominaba desde hacía varios años. La del doblaje de voces en películas de dibujos animados. O Germán deu voz a muitos personagens marcantes, como por exemplo o Manny de Vida de Inseto. Ya lo sé, depende de mí rescatar el espectáculo. E o crítico gastronômico Anton Ego de Ratatouille. Perspectiva. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Infelizmente, ele faleceu aos 86 anos de idade na Cidade do México no dia 21 de novembro de 2015 por conta de uma doença pulmonar. Dicen que soy un ícono, pero un ícono es una imagen de adoración. Yo quiero creer que soy la figura para ser recordada, la figura querida y la figura que está en el recuerdo. E agora que você já sabe tudo a respeito do ator, do episódio, de todo o contexto daquela época, por que o seu Madruga faltou, quer cair da cadeira? Se liga nisso. Após Ramon Valdés se ausentar do set de gravação por problemas de saúde, Chespirito convocou Germán Robles, um ator espanhol, para ser parte da série. E ainda que a ideia principal nunca foi substituir o seu Madruga, isso foi considerado em um certo momento após a suposta renúncia não aceita de Ramon. E tem mais. Algumas versões apontam que o nome de Robles voltou à mente de Chespirito em 1979, quando Ramon Valdés, descontente com algumas atitudes de Florinda Meza, se retirou do elenco de Chaves. Ele teria considerado reviver o personagem Dom Román para substituir o seu primo, como se isso fosse possível. O que sabemos é que, por algum motivo, esse projeto nunca se concretizou e em 1981, Montito, ou Ramon Valdés, voltou à série. Ou seja, por muito pouco, pelo jeito, a gente não teve o seu Madruga definitivamente em Chaves. Por muito pouco, depois da saída do seu Madruga, a gente não viu esse cara lá no restaurante da Dona Florinda interagindo com o Kiko, com o Chaves, devendo ao Sr. Barriga. Bom, com o Kiko não, né? O Kiko já teria saído. Enfim, com a Chiquinha, com o Chaves, seja como for, é muito louco imaginar que isso podia ter acontecido. A história poderia ser muito diferente. Mas afinal de contas, por que o Ramon Valdés saiu do elenco de Chaves? Ele realmente brigou com a Florinda? Ele ficou descontente? Foi por conta de apoio ao Carlos Villagrán, aquela coisa toda que foi contada já 1 milhão de vezes? Enfim, eu não vou ficar dando spoiler porque eu já expliquei tudo sobre esse assunto no vídeo que tá aqui do lado. Inclusive, o assunto é longo, nem daria para resumir tudo aqui. Vai lá assistir porque é muito bom e aqui você pode confiar. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora, nesse mesmo canal.